Hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro Think Julia, How to Think Like a Computer Scientist. O título do capítulo é Conditionals and Recursion, que quer dizer condicionais e recursão. O principal tópico desse capítulo é o statement if, que executa código dependendo do estado do programa. Mas antes disso, vamos começar com dois operadores muito importantes, principalmente quando se está se tratando de números inteiros. O primeiro é Floor Division Modules, tá? Esses dois operadores, que em inglês seria divisão inteira e módulo. Né? O Floor Division, que é a divisão inteira, é dado pelo operador, é o divisãozinha, tá? Que você digita como? Põe um barra div, certo? E dá um tab. Então, por exemplo, vamos tentar ver aqui como é que funciona. Minutos igual a 105. Se eu quiser saber o número de horas, eu ponho minutos dividido por 60. Só que se eu quiser saber, a gente não trabalha com horas geralmente quebradinho desse jeito, em decimal. Né? A gente trabalha com números inteiros. Então, se eu quiser trabalhar um número inteiro de horas, tá? O que a gente faz? A gente usa essa divisão inteira aí. Lógico que esses caracteres Unicode, que é o barra, div e tab, funciona só em ambiente Julia, né? Em outros ambientes você pode tentar usar o operador, a função equivalente, que seria o div, tá? O operador de divisão é mais bonitinho tudo, então quando puder use isso. Se eu quiser saber o resto, o que eu faço? Então pego o número total de minutos e subtraio de horas vezes 60, certo? Só que essa operação também tem um operador equivalente, que é o módulo, tá? Então que seria o quê? Minutos, porcentagem, 60. Certo? Esse operador é extremamente útil. Tá? Então, quando você estiver trabalhando, por exemplo, indexação de arrays, coisa assim, isso você vai usar direto isso, tá? Isso parece idiota, mas esses dois, divisão inteira e divisão e módulos, são extremamente úteis. Né? Até, por exemplo, você pega o Python até a versão 2, se você dividir aqui, ele não ia retornar o número que nem está retornando aqui, ele ia fazer a divisão inteira. Né? E o C é a mesma coisa. Ambas as linguagens também têm esse operador módulo. Tá? Então não é algo assim. Quanto mais vocês programarem, mais úteis vocês vão ver que isso é. Primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente for fazer execução condicional, né, são expressões booleanas, certo? Então, o que é uma expressão booleana? É uma expressão que tem como resultado verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos dar assim: 5 é igual a 5? Verdade. Só um detalhe aqui, né? A gente já viu como criar uma variável, mudar o valor de uma variável, né? Que seria A igual a 5, certo? A gente, no nosso linguagem do dia a dia, a gente põe A igual a 5, é a mesma coisa que 5 igual a 5, certo? Isso tem significados, no dia a dia a gente usa isso, a mesma palavra, igual. Só que em termos de programação, ele tem significados distintos. Então, quando você põe igual, você está comparando dois valores para ver se são iguais. O outro, você está modificando o valor de uma variável ou criando uma nova variável. Né? Então, se eu pegar agora, por exemplo, 5 igual a 6, ele vai retornar false. True, em inglês, quer dizer verdadeiro, e false é falso. Tá? Se a gente pegar o tipo de dados aqui, ó, true, é um bool, quer dizer, uma variável booleana. E se eu for trabalhar com falso, a mesma coisa. Tá? Esse aqui é apenas um dos operadores relacionais. Aqui a gente pode ter uma quantidade imensa de coisas. Então vamos pegar aqui, ó, x igual a 5 e y igual a 6, certo? Se eu quiser saber se elas são diferentes, então você põe x, esse operador, ponto de exclamação igual, lógico que eles são diferentes, certo? Esse operador aqui, então mais para frente a gente vai ver que esse ponto de exclamação é usado para fazer negação. Então, como é que a gente liria isso? X não é igual a isso. Tá?
Usando caracteres Unicode, né, você pode fazer /NE, fica mais bonitinho, não sei se vale a pena, tá, mas é o tipo da coisa. Eu posso dizer, se x é maior, outra coisa que a gente pode fazer, ó, x é maior que 5, ou x é maior que y, tá, e x é menor do que y, certo? Também tem um maior igual, x maior igual a 5, que você pode escrever com x barra getab, né? E lógico que tem o menor igual, x menor igual a 5 e x barra le tab 5. Tá? Existe também os operadores lógicos, certo? Quer dizer que são 3, basicamente. Você tem o AND, e, você tem o OR, que é o corresponde em português o OU, e o NOT, que é o que eu já comentei lá em cima, que é a negação. Tá? Então, por exemplo, então como é que funciona isso aqui? Eu tenho x, tá valendo assim, x maior que 0, tá? E x menor que 10. Então, x é maior que 0? É verdade. X é menor que 10? É verdade. Portanto, uma verdadeira e um verdadeiro vai resultar num verdadeiro. Tá? Por outro lado, se eu pegar x menor que menos 10, ele vai dar um falso. Tá? Então a gente consegue compor essas coisas. O outro caso que a gente tem é o ou. Tá? Então vamos pegar se o número é divisível por 2 ou por 3. Se ele é divisível por 2, o módulo, o resto, vale 0. Certo? Então eu vou pegar aqui n é igual a 6. Tá? Então n módulo 2 ou n módulo 3. Certo? Se eu pegar agora, por exemplo, 5, ele é falso. Se eu pegar aqui 4, ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele é divisível por 2, certo? Se eu pegar, por exemplo, 9, também é verdadeiro porque ele é divisível por 9. Então ele vai pegar, se um dos dois for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Né? Tá? Uns detalhes, né? Esses operadores e ou, tá? Eles se associam pela direita, né? Se você pegar a propriedade associativa, ele vai pela direita. E o e, tá? Tem uma precedência maior do que o ou. Tá? O operador not, não, negação, tá? Ele simplesmente inverte. Então se eu tenho uma coisa not false, ele vai dar um verdadeiro. A função básica, o statement básico para fazer execução condicional, certo? É o if. Então, por exemplo, então se eu fizer if x igual a 10, certo? If x maior que 0, println x é positivo. Tá aí. Aí se eu pegar, por exemplo, ele não faz nada, tá? Você pode também fazer isso um pouco mais expandir um pouco isso, quer dizer, execução alternativa. Se uma coisa é verdadeira, faz isso. Se não, faça outra coisa. Então, vou pegar aqui, ó, x igual a 4. Então, if x módulo 2 igual a 0, x é par. Else, senão, x é ímpar. Então, aí, mudando aqui, a gente vai ver direitinho. Tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer, certo? É que, assim, diferentemente de outras linguagens como C, Python, tá? Nesses ifs aqui, né, em Python, uma coisa é verdadeira, por exemplo, se ela é diferente de 0. A mesma coisa em C. Tá? Em Julia, você precisa ter um condicional. Então, por exemplo, em Python, eu não precisaria fazer esse igual a 0 aqui. Em C também não, era só fazer aquilo lá. Certo?
É um detalhe, mas é um detalhe que o pessoal pode se confundir um pouco. Tá? O que é melhor? Né? Lógico que muitas vezes você vai digitar menos fazendo do jeito. Só que aqui fica bem claro o que você está fazendo, então tem menos chance de errar. Né? Você pode também fazer, encadear as condicionais, certo? Então a gente põe x igual a 5, y igual a 4. Tá? If x menor que y, x é igual a y. Else, if, ó, repara que não tem espaço, tá? X é maior. Espera aí que tô aqui meio distraído aqui. X é maior que y. Finalmente, o outro caso é tá? Então assim, vamos pegar aqui, ó. 4 igual a 4, certo? Só alguns detalhes aqui, né? É, em várias linguagens aí, você tem que por if, x menor que isso, tem que escrever um then. Tá? Aqui em Julia não precisa, que nem em C, certo? Em C você precisa pôr parênteses entre essas coisas aqui. Né? Em Julia não, tá? Só alguns detalhezinhos que tem aqui. Né? Você pode aninhar esses condicionais, por um condicional dentro do outro. Então, vamos pegar aqui, ó. Certo? Cuidado, isso aqui geralmente pode ficar muito confuso. Então, se você faça isso apenas quando for estritamente necessário. Né? Muitas vezes, operadores lógicos podem ajudar. Então, se eu tiver uma situação desse tipo aqui, certo? Eu posso fazer o seguinte, ó. If 0 menor que x e x menor que 10. Tá? Existe aqui um recurso, Júlia, né, que você não precisa. Você pode. Existe assim, é um negócio até bem legal, até. Principalmente quando você está fazendo um programa matemático. Você pode combinar isso aqui numa mesma expressão e vai funcionar, tá? Então, isso aqui é bem legal mesmo. Recursão. Tá? Recursão é o quê? Certo? É uma função que chama ela mesma. Pô, mas que coisa esquisita. Antigamente, se pegar a Fortran de antigamente, não podia fazer isso. Né? E aí depois você tinha que especificar que era recursivo. É, 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 Alguns algoritmos são bem facilmente expressos com recursão, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Então, se a gente quiser fazer um countdown aí, né? Tem essa função aqui, certo? Ou seja, se n for menor ou igual a zero, ó, print off, blast off, decolar, fogo, né? E depois, senão ele vai escrever o número e chama ela mesmo, tá vendo? Então, pega aqui. Tá aí, ó, tá certo? O problema aqui é o seguinte, tem que tomar um pouco de cuidado com a recursão, que se isso aqui for muito grande, né? Então, ele pode estourar a memória e a gente já vai ver o que acontece. Interessantemente aqui, como é que funciona isso aqui? Então, quando eu executo, eu coloco um valor de tipo 10, tá? Ele vai vir aqui, 10. 10 é menor que 0? Não. Então ele vem para cá. Então ele chama essa função, certo? Com 10 menos 1, que é igual a 9. Aí ele vai lá e testa de novo. Chama de novo com 9 menos 1, por aí vai até chegar n igual a 0. Quando chegar em n igual a 0, certo? Isso aqui vai ser verdadeiro e aí ele vai executar o caso. Se você não tivesse essa questão aqui, ele vai executar para sempre. Né? Isso aí você vai dar problema. Um outro exemplo aqui que a gente pode usar aqui, print n, quer dizer, ele imprime uma string n vezes.
certo? If n toma cuidado aqui com as teclas, que de vez em quando. Tá, então o que ele. Existe um paralelo entre recursão e iteração, que a gente já viu em loop um pouquinho, um pouquinho antes, tá? O que a gente está fazendo aqui, então, a gente tem que tomar cuidado com recursão, certo? Que seria o caso de recursão infinita, né? Então, que seria o quê? Você chama uma função e ela nunca termina, tá? Num loop infinito, sim, isso aí não vai ter problema, certo? Tá? Então, se eu fizer aqui o recurse, tá? Por que deu esse erro, né? Ele está executando para sempre. Só que ele vai, cada vez que ele chama, ele cria uma pilha de memória, ele vai consumindo um pouquinho da memória dessa pilha. E aí uma hora ele estoura, acaba essa memória e aí ele dá o erro. Tá? Então isso é meio perigoso. Existem algumas linguagens que permitem fazer esse tipo de coisa, elas otimizam esse tipo de coisa, isso principalmente as linguagens funcionais. Então você pega uma linguagem que nem Haskell, ela nem tem coisa de iteração, é só recursão. Tá? Então, uma coisa muito importante aqui, que a gente vai usar principalmente direto, e principalmente quando está testando fazer esses programinha pequeno, é a entrada de dados do teclado. Tá? Pior que acho que, pra falar a verdade, eu nem sei o que vai acontecer aqui no notebook. Ah, ele permite entrar mesmo, ó. Isso é novidade para mim, bem legal. Certo? É lógico que você viu que ele fez alguma mágicazinha aí, mas se a gente pegar aqui, por exemplo, no terminal do Julia, certo? Então, text. Tá? Então, o que ele vai fazer é ler uma linha. Ou seja, quando você der Enter, ele muda de linha. Né? Então, se você quiser colocar alguma coisa, tá? Então, o que você faz? Dá um print com um texto. Certo? Essa ponto e vírgula, ele serve, é o equivalente à mudança de linha no código. Então, se você coloca isso aqui, tá, você permite colocar vários statements numa mesma linha. É cômodo nesse tipo de situação, onde fica mais legível o código e ocupa menos espaço. Né? Então, por exemplo, se eu quiser ler um número, né, com a velocidade. Certo. Detalhe, agora, e se eu quiser speed mais um? Deu pau. Por quê? O speed, ele é um string, tá? Então eu preciso interpretar isso como inteiro, que a gente já viu na outra aula. Int 64. Que aí você transforma isso no inteiro. Né? Algumas coisas aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, quando você tiver algum erro de sintaxe, né, ou erro de execução, tá, que é o syntax error or runtime errors, né, a mensagem de erro ela pode ser realmente complicada. Tá? Então, a primeira coisa, você tem que decifrar isso de algum jeito. Então, você vai dizer que tipo de erro que é e onde aconteceu. Tá? Erros de sintaxe geralmente são fáceis, porque é alguma coisa assim, olha, ele não tem uma coisa, um erro sintático. Né? É um erro assim, olha, você não pode. Existem algumas coisas que são ilegais.
certo? Mesma coisa que o erro sintático em português. Tá? Agora, se um erro de execução, ele vai depender do contexto, então ele pode dar certo, pode não dar certo algumas vezes, então é mais complicado. Então vamos dar um exemplo, por exemplo aqui, ó, está querendo calcular o decibel de um sinal, né? Tá aqui, putz, ele deu menos infinito. Por que aconteceu isso? Não tem nada de divisão por zero. Ele usou aqui uma divisão inteira. Tá? Então, 9 dividido por 10, em divisão inteira, dá zero, mas resto 1. Resto 9, quer dizer, né? É resto 1, quer dizer. Tá? Então, quando ele vai tirar o logaritmo disso aí, certo? Quando ele vai tirar o logaritmo disso, né? O que acontece? O logaritmo de zero é menos infinito. Então ele vai fazer esse menos infinito, tá? É definido é uma coisa no número de ponto flutuante, tá? Ele tem uma representação em bits aqui, né? Então se vocês forem contar aqui, vocês vão ver que aqui vão ter 64 bits, porque é um ponto flutuante de 64, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, 32, já reduziu aí, tá? Então isso aqui são coisas, existe também o mais infinito, certo? Existem outras coisas aí que a gente vai ver ao longo do curso. Aqui tem um glossário, tá? Que é mais ou menos o que a gente explicou aqui, né? E tem uma lista de exercícios que eu vou traduzir e passar para vocês aí na webpage aqui do curso. Qualquer dúvida, novamente, por favor, entre em contato e espero que vocês tenham gostado.